Prepare-se para mergulhar em mais um dia repleto de ação, emoção e reviravoltas incríveis. Hoje vamos explorar juntos tudo o que aconteceu nos episódios mais recentes desse anime imperdível. O adversário encara Lance com um ar de provocação, perguntando se ele realmente acredita que pode vencer. Ainda diz que o deixaria em frangalhos, enquanto continua zombando e chamando-o de fraco, afirmando que isso é absolutamente imperdoável. Mas, enquanto solta essas provocações, nem percebe que seu feitiço de gravidade quase o faz beijar o chão. Lance, sem perder tempo, afirma que não está ali para brincadeiras. Rapidamente, o inimigo se move, mergulhando no solo lamacento e desaparecendo de vista. Lance tenta localizá-lo, mas só ouve sua voz e quando pelo campo. O oponente fala sobre sua magia de gravidade e como quase pegou Lance de surpresa, quando de repente 6 cópias dele emergem da lama. Lance reage imediatamente, transformando as cópias em poças de lama, mas percebe tarde demais que eram apenas clones falsos. Para derrotá-lo de verdade, precisaria encontrar o corpo real. Pensando rápido, Lance decide afetar toda a área com sua magia negra de gravidade, mas antes que possa finalizar, o adversário surge atrás dele e prende suas pernas com lama. Surpreso, Lance é atingido por uma sequência de projéteis de lama em altíssima velocidade, capazes de abrir buracos nas paredes. Em meio ao confronto, o inimigo continua seu discurso arrogante, sugerindo que Lance deveria se tornar seu subordinado na magia Lupus, elogiando seu potencial, mas afirmando que seu brilho foi apagado pelo ambiente onde cresceu. Insiste que, ao se misturar com o lixo, ele próprio se tornaria lixo. Lance rebate, dizendo que sua força não depende do ambiente, mas sim da sua convicção. O oponente não entende e o chama de perdedor, provocando ainda mais. Lance, com frieza, ataca em direção à parede, forçando-o a quase ser prensado nela. No entanto, o inimigo consegue escapar, revelando que havia criado uma barreira de amortecimento com sua magia, tornando esse tipo de ataque ineficaz. Enquanto se vangloria, uma chuva de destroços voa em sua direção, um truque de Lance para obrigá-lo a sair da parede. Ao ver seu plano desvendado, o inimigo relembra seu passado privilegiado como um prodígio de 2 linhas de magia, sempre acima dos outros. Da bolsa, tira uma poção especial, explicando que é um concentrado mágico obtido a partir do poder de outros alunos e que apenas membros da magia Lupus têm acesso a isso. Ao beber o líquido, seu corpo explode em energia e muda de cor, ficando mais poderoso. Então, invoca sua magia suprema, um colosso de lama com cabeça de bode e corpo humanoide. Ele explica que essa é uma magia de alto nível, disponível apenas para magos de 2 linhas. Lance, sem se intimidar, ativa a segunda fase de sua magia, correntes que emergem do chão, ergue pilares de tortura e prende o monstro, cada pilar exercendo uma força gravitacional esmagadora. O colosso é puxado violentamente para todos os lados até se despedaçar, deixando o inimigo sem sua técnica mais poderosa. Caído, ele se lembra da pressão imposta por seu pai e das expectativas que sempre o sufocaram. Lance, percebendo isso, joga um livro para ele, falando sobre a semelhança de suas histórias e incentivando-o a mudar. Enquanto o adversário retira o uniforme escolar, Lance se aquece e parte para o ataque final, saltando com um chute devastador. Parado com a espada em mãos, Razor e Mesh se encaram. A tensão é tão forte que ambos percebem a força um do outro. Mesh assume posição de guarda, mas num movimento rápido, Razor ataca sem que ele perceba, deixando apenas um rastro. Com frieza, Razor afirma que Mesh não tem a menor chance de vencê-lo. E, enquanto fala, várias setas mágicas surgem das costas dele, espalhando-se pelo chão. Ele então as utiliza como se fossem um skate, avançando e ferindo Mesh tanto na ida quanto na volta. Ao pisar nas setas, sua velocidade aumenta drasticamente. Mesh, nesse momento, já está coberto de sangue, mas Razor avisa, se ele insistir nessa disputa desigual, não vai mais se segurar. Antes que termine de falar, Mesh o interrompe, dizendo que não quer ouvir nada disso e que vai continuar lutando. Razor, com um sorriso de desprezo, pergunta se ele realmente quer viver em paz com sua família. Diz que sente repulsa por essa mentalidade, ainda mais vindo de alguém com um passado semelhante ao dele. Então, decide mostrar seu poder total. Ele revela que ambos estão em um dispositivo de coleta mágica e que, em 30 minutos, toda a magia de Mesh seria drenada. Sua marca desapareceria e ele nunca mais poderia usar magia. Razor ainda provoca, insinuando que isso também aconteceria com uma amiga de Mesh e que, no fundo, isso seria bom. Mesh responde que, se isso fosse verdade, quebraria a máscara dele. Razor, achando-o confiante, parte para mais um ataque, invocando dezenas de setas que atingem Mesh várias vezes. Só que desta vez, Mesh está mais atento, seguindo Razor com os olhos e protegendo a parte superior do corpo. Mas a defesa falha quando sente uma dor aguda no abdômen, a espada de Razor está cravada nele. Razor pensa que venceu, mas, ao tentar puxar a espada, ela não se move.
Mesh revela que treinou seu abdômen para suportar impactos e, aproveitando a oportunidade, segura a capa do inimigo e acerta uma cabeçada tão forte que quebra a máscara dele, exatamente como prometera. O rosto revelado mostra cabelos azuis e apenas um olho avermelhado. Mesh, surpreso, pergunta sobre aquilo. Razor explica que é o Evil e o olho do demonio, capaz de impedir temporariamente que o oponente use magia. Ele conta que, por causa desse poder, foi rejeitado e temido por todos. Mesh, solidário, pede desculpas, mas afirma que aquele olho não funciona contra ele. Razor diz que Mesh, por ter crescido num ambiente pacífico, nunca saberia o peso de seu sofrimento. Em seguida, ativa a segunda forma de sua magia, acelerar. Uma redoma de setas surge, as vermelhas apontando para baixo e as azuis para cima. Ele chama isso de campo de força. Uma seta vermelha aparece na barriga de Mesh. Razor avança, e Mesh tenta reagir, mas percebe que está se movendo em câmera lenta. Razor explica que qualquer movimento dentro da área, exceto o dele, é desacelerado, enquanto ele próprio é acelerado. Com essa vantagem, Razor desfere golpes em altíssima velocidade. Mesh tenta se defender, mas a pressão é esmagadora. Razor prepara o golpe final, um soco devastador. O impacto abre uma fissura no chão, mas, para ele, aquilo não é nada comparado ao que pode fazer. No entanto, Mesh aproveita a brecha, se aproxima e acerta um golpe na espada de Razor, quebrando-a. Razor percebe que Mesh abriu o chão para cortar sua rota de fuga. Ao tentar recuar, Mesh pisa em seu pé, prendendo-o, e revela que também possui magia de segunda classe. Ele ativa a magia dos músculos, Furacão Rouge e acerta um soco brutal na barriga de Razor, lançando-o para fora do campo mágico. Atordoado, Razor mal acredita que sua magia foi neutralizada por pura força física. Antes que possa reagir, Mesh salta e acerta uma joelhada nas costas, jogando-o de volta para dentro da redoma. O combate vira um massacre. Mesh alterna entre invocar músculos específicos e lançar Razor como se fosse uma bola de ping-pong, quebrando a magia dele pedaço por pedaço. Num último ataque, usa o músculo sacro e o lombar para esmagá-lo contra o chão, destruindo quase toda a sala. Razor, completamente derrotado, reflete como seria se tivesse nascido normal e conta sua história triste. Mesh admite não entender totalmente sua dor, mas oferece amizade caso ele queira. Razor tenta alertá-lo que não conseguirá derrotar Abel, mas Mesh corta o assunto, dizendo que precisa arrebentar a cara dele. Mesmo que o mundo tema o olho do demonio, Mesh garante que isso não muda nada entre eles. Com isso, parte para seu próximo desafio. E assim encerramos os acontecimentos mais marcantes dos episódios novos. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve e comenta qual momento mais te surpreendeu. Até o próximo vídeo, onde novas aventuras nos esperam.